Oi, pessoal. Hoje eu trouxe para vocês um assunto muito interessante. É a anatomia do assoalho pélvico feminino. É uma aula que eu dou há muito tempo e sempre que eu dou essa aula, muitas pessoas falam: Uau, que legal, ficou muito fácil de entender desse jeito. Então, eu trouxe aqui para vocês, explicadinho, parte por parte, como é que é a anatomia da pelve feminina, como é que é formada a nossa região pélvica. Então, eu vou começar com vocês com a estrutura óssea. Então, essa aqui é a nossa pelve, a nossa estrutura óssea da pelve. Então, a pelve, ela é formada por um grande osso, que é essa região toda aqui, que ela se funde, então são dois ossos iguais, um de cada lado, ela se funde aí aqui na frente, formando o pubis, e aqui atrás, esses dois grandes ossos se fundem ao sacro. Então, essa é a região pélvica feminina. A pelve feminina, ela tem uma anatomia diferente da pelve masculina. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês explicando como que é a anatomia pélvica masculina. Mas a pelve feminina, ela já começa a se diferenciar pelo formato anatômico. Então, a anatomia da pelve feminina, ela já é pensada, produzida por Deus, para que a gente possa ter o parto vaginal. Então, a pelve feminina, ela é uma pelve que tem essa abertura mais redondinha, mais aberta, para que permita a passagem do bebê. Se você for ver também a estrutura óssea da pelve feminina, nós temos essa partezinha aqui da pelve que chama espinha isquiática, né? Então, aqui nós temos o isquio e nós temos essa partezinha óssea que chama espinha isquiática. Na mulher, essas espinhas isquiáticas são bem mais afastadas. O sacro da mulher também, ele vai mais para trás do que o sacro do homem. Então, isso tudo faz com que a pelve da mulher seja nesse formato, mais arredondadinha, mais aberta, permitindo a passagem do bebê durante o trabalho de parto. Agora, eu vou mostrar para vocês como é formada a parte muscular da região pélvica. Eu vou começar a montar para vocês, então, os músculos da região mais superficial para a região mais profunda, porque nós temos vários músculos nessa região. Então, começando dos músculos mais superficiais, nós temos aqui um músculo que é chamado de bulbo cavernoso, e aqui nós temos o esfíncter externo do ânus. Então, esse músculo aqui, bulbo cavernoso, como vocês podem ver, ele tem uma aberturinha aqui onde é a vagina e aqui em cima onde é a uretra. Então, ele fica aqui todo em volta da vagina e da uretra. E o esfíncter anal do ânus fica em volta do ânus, tá? Vou posicionar eles aqui para vocês verem como fica. E aqui então está posicionado o primeiro músculo da região pélvica feminina, um músculo mais superficial nessa região. Em seguida, nós temos mais dois músculos, que aqui é chamado de isquio cavernoso, então um de cada lado. E aqui embaixo, esse músculo chama músculo transverso superficial do períneo. Quando a gente posiciona ele aqui, então, deixa eu posicionar para vocês verem. Então, é dessa forma, tá? Então, aqui, próximo a essa parte óssea aqui, nós temos aqui atrás o músculo isquio cavernoso, e aqui embaixo, nessa região, nós temos o músculo transverso superficial do períneo. Esse músculo que, essa região que a gente vê entre a vagina e o ânus, é a região onde a gente chama de corpo perineal, do períneo que as pessoas mais falam e a gente mais escuta falar, que é o períneo. Então, é essa região que fica entre a vagina e e o ânus. Então, aqui quando a gente começa a ver esses músculos se encontrando nessa forma, nessa região, a gente consegue começar a perceber que essa região é formada por vários músculos, tá? Então, não é um músculo só. Depois, nós temos aqui um músculo mais profundo, que é o músculo transverso profundo do períneo. Eu vou posicionar ele fica logo atrás do transverso superficial. Então, ele fica desse jeito. Então, aqui a gente já está vendo mais um músculo chegando nessa região perineal, e aqui atrás o músculo transverso profundo do períneo.
a gente consegue ver aonde tem a passagem da uretra e a passagem da vagina. Então, essa é a região pélvica feminina, onde nós temos os músculos mais superficiais do assoalho pélvico. Nós temos na pelve também alguns músculos que são importantes, que eu vou colocar aqui para vocês. Então, nós temos dois músculos pequenininhos que chamam coxígeos. Eles ficam lá atrás. Então, aqui atrás, ó, então aqui é a região sacra, aqui está o cóccix, e aqui está a espinha esquiática, que eu tinha falado para vocês que na mulher ela é mais afastada. Então, aqui está o músculo coxígeo. Nós temos também dois músculos que chamam obturador interno. Então, aqui na pelve, nós temos essa abertura aqui na pelve que chama forame obturatório. E interno a esse forame obturatório, nós temos esses músculos que são chamados de obturador interno. Eu vou posicionar para que vocês possam ver. E aqui, então, interno ao forame obturatório, a gente consegue ver por aqui também, nós temos esse músculo obturador interno, tá? E agora nós vamos passar para os músculos mais profundos do assoalho pélvico. Então, mais profundo, nós temos um grupo de músculos que são chamados de músculos elevadores do ânus ou diafragma pélvico. Então, esses músculos, eles são um grupo de músculos que a gente pode ver aqui. Eles têm essa fixação nessa linha branca que chama arco tendine, tá? Então, aqui no primeiro músculo que a gente pode ver, ele vai sair lá do pubis e vai até lá atrás no ânus, no reto. A gente tem o músculo pubo-retal, tá? Então, do pubis até o reto, nós temos o músculo pubo-retal. Então, aqui seria o reto, aqui a vagina, e esse músculo que sai aqui do pubis e vai até lá atrás é o músculo pubertal. E esse aqui é o músculo pubococcígeo. Então, ele sai lá de trás e vai até lá atrás no cóccix, pubococcígeo. E esse outro aqui que passa aqui embaixo é o músculo iliococcígeo, tá? Então, esses são os músculos mais profundos do assoalho pélvico. Eu vou posicionar para que vocês possam ver. E aqui estão, então, os músculos mais profundos do assoalho pélvico. Aí eu vou posicionar para que vocês consigam ver a uretra, a vagina e o reto. Então, com a posicionamento de todos esses músculos, a gente já consegue ver como é que fica, então, a uretra, a vagina e o reto. Então, olha aqui. Aqui está a uretra, aqui está a vagina e aqui está o reto, tá? E aí, nós vemos aqui essas três, então, a uretra, vagina e reto, tá? Logo depois da uretra, então, nós temos a bexiga, a vagina temos o útero e o reto nós temos todo o intestino que vem para cá, tá? Mas aqui eu coloquei um tubo, né, aqui posicionando para localizar aonde que tá a vagina. Só que, na verdade, a vagina ela não é um tubo. Anatomicamente, a vagina ela é formada por fáscias e por músculos. Então, nós temos todos esses músculos que nós vimos e nós temos fáscias, que são tecidos mais durinhos, mais firmes, que vão permitir esse formato anatômico da vagina, tá? Então, eu tenho aqui para vocês essas duas faces que formam a vagina. Então, a vagina é formada pela face da parede anterior, ela chama tubo cervical ou vésico vaginal, e aqui da parede posterior, a reto vaginal, tá? Então, a vagina, se a gente vê nesse formato que está na minha mão, ela não é um formato de um tubo, ela é formato de como se fosse um envelopinho, né? Então, às vezes as mulheres ficam preocupadas, né? Como que isso daí vai ficar dentro da minha vagina? Ou então vai introduzir um absorvente interno, um coletor menstrual, fica com medo da onde que vai parar. Então, assim, a vagina é limitada a isso daqui. Então, no finalzinho da vagina, nós temos o colo do útero e o útero, e é dessa forma que é formada a vagina. Então, aqui é a parede anterior da vagina, aqui seria a parede posterior da vagina, e aqui a entrada da vagina. A, Aí
aqui no fundinho da vagina, então nós temos aqui o anel pericervical, que é uma condensação dessas duas faces, e aqui forma também o ligamento cardinal, que também é a condensação dessas duas faces. Então, esse anel pericervical, ele dá uma sustentação ali na região do colo do útero, e esse ligamento cardinal, ele se fixa à pelve para dar sustentação para o ápice da vagina. Então, essa parte do fundo da vagina, onde está localizado o colo do útero, a gente chama de ápice. E para que esse ápice fique parado ali em cima, né? Porque quando a gente está em pé com a ação da gravidade, para ele não cair, a gente precisa dos ligamentos dando essa sustentação, tá? Então, eu vou posicionar para que vocês consigam ver esse formato anatômico. E aí, a gente coloca aqui. Então, aqui está posicionada já a fáscia, lá nós temos o colo do útero, lá atrás nós temos o intestino e aqui em cima nós temos a uretra. Em cima dessa fáscia da parede anterior nós temos repousando então a bexiga, tá? Então aqui em cima está repousando a bexiga, aqui no finalzinho começa o útero e depois atrás tem o intestino, tá? Então, essa região pélvica feminina, ela é formada por esses músculos e por essas fáscias. Nós temos também alguns ligamentos que são responsáveis pela sustentação, como eu falei para vocês. Nós temos o ligamento cardinal, que faz a sustentação do ápice da vagina, mas nós temos também um ligamento que não está aqui nessa pelve, mas ele sai aqui do colo do útero, vai lá atrás no sacro, que chama ligamento útero-sacro, e ele dá sustentação para o ápice da vagina também. E essa região pélvica, toda essa anatomia, nós também temos os ligamentos que são responsáveis pela continência urinária, tá? Então, esses músculos, vão ser responsáveis por nos manter continente e por uma correta eliminação da urina, da mesma forma pela continência fecal e pela evacuação de uma forma correta. A função sexual também, né? Toda essa região vaginal que é constituída por esses músculos. E também, então, nós temos os ligamentos que vão fazer essa parte de continência. Então, a continência urinária, nós precisamos de dois músculos, eu vou pôr eles aqui na frente na região pélvica, para que vocês consigam visualizar, mas na verdade, esses ligamentos ficam retropúbicos, ou seja, fica aqui atrás, tá bom? Mas aqui fica mais fácil de visualizar. Então, nós temos dois ligamentos que estão na região do terço médio uretral feminino, que é um ligamento que sai do púbis até a uretra, um de cada lado, que vai fazer, ele chama pubo uretral, então do pubis até a uretra, e aqui embaixo nós temos o ligamento uretropélvico. Então, esses dois ligamentos, eles são responsáveis pela continência urinária feminina, tá? Então, para que a gente consiga se manter continente, ou seja, segurar o xixi para que a bexiga vá se enchendo, nós precisamos de uma boa função ligamentar também, tá? Então, depois eu gravo um vídeo para vocês explicando certinho como é que funciona a continência urinária e por que que pode acontecer a incontinência urinária, mas essa é a anatomia pélvica feminina, é simples. Eu sei que o nome tem vários nomes de músculos, mas o que que você precisa saber? Que você tem muito músculo nessa região, que eles precisam ser trabalhados, que eles precisam ser fortalecidos e ter uma boa função. Então, muitas das vezes a gente fala em fortalecer, mas em algumas situações a gente precisa também aprender a relaxar essa musculatura. Então, é importante que você saiba conhecer a sua pelve, conhecer a sua região pélvica, para que você tenha uma boa função urinária, consiga evacuar direitinho e tenha uma vida sexual de qualidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido entender um pouquinho melhor como é que é a sua região pélvica. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho do canal e até o próximo vídeo.